Olá e obrigada pela sua audiência aqui, que nós sabemos na TV Alerj que é uma questão de escolha. Você sabia que a cannabis sativa, a maconha, desde a década de 60, vem sendo modificada para aumentar o seu poder dependógeno? E mais. Agora, durante a pandemia, houve um aumento considerável no seu consumo pela crença de que ela é leve, natural, não causadora de danos e ainda com propriedades medicinais. Para nos trazer luz sobre esse tema, convidamos o psicoterapeuta Paulo Campos Dias, especialista em tratamento de dependentes químicos e seus familiares, pelo Grupo de Estudos de Álcool e Drogas da USP e também autor do livro Um Elefante na Sala. Então, já sem perda de tempo, vamos saudar o Paulo. Olá, Paulo, que alegria ter você aqui virtualmente nos estúdios da TV Alerj. E eu queria saber a diferença do que era a maconha nos anos 60 e como ela está agora. Olá, Cláudia, obrigado pelo convite. Ora, na década de 60, da metade de 1965, 1969, a maconha utilizada, ela tinha o poderio dependógeno, que ele é mensurado em uma substância chamada delta-9 tetrahidrocannabinol, ou simplesmente THC, da ordem de 0,1 a 0,2. E nós passamos, posteriormente, a fazer um acompanhamento desse princípio ativo, e foi notado já na década de 70 que havia maconha já com 1%. Então, ela já tinha um considerável aumento, em torno de 5 vezes mais, o maior poderio da época, só que não parou por aí. Na década de 80, mais especificamente 83, já havia maconha com 13,5, e hoje nós já temos algumas variedades, por exemplo, como o skunk, que tem de 16 até chegando a 40% de THC. Então, houve, nesse breve intervalo de tempo, um aumento de 0,1, que era o menor percentual, e hoje a maconha mais consumida, a maconha de rua, ela tem em torno de 7%. Então, aquela chamada de maconha comum, não as especiais, ela já é 70 vezes mais potente que a da década de 70. Então, isso quer dizer, durante a pandemia, você traz números dizendo que houve um aumento considerável do consumo dela. Tendo em vista que existe uma aura de que algumas pessoas julgam a maconha ser leve, natural, e agora você dizendo que na década de 60 para cá, da década de 60 para cá, ela vem sendo modificada, então isso seria uma verdade? Olha, essa consideração de droga leve e droga pesada, há mais ou menos 15 anos, isso deixou de ser falado no mundo acadêmico e deixou de ser considerado também na ciência como uma forma geral. Porque a maconha, ela não é mais considerada uma substância leve, ela é uma droga pesada, dada a grande quantidade de teor dependógeno e da função psicotrópica que é essa substância, que apesar de ser uma planta, vir da natureza, ela possui. E, obviamente, esse aumento no consumo, não apenas da maconha, mas de todas as substâncias psicoativas, como o álcool, a cocaína, medicações para o sistema nervoso central, elas tiveram aumentos consideráveis durante a pandemia, em função, obviamente, da natureza desse evento inesperado e que as pessoas, nós não fomos preparados para lidar, estamos nos adaptando agora. Então, houve casos muito grandes de mudanças de comportamento, quadros de ansiedade, quadros de depressão, e as crenças equivocadas a respeito de determinadas substâncias psicoativas, entre elas a maconha, fez com que aqueles que já usavam de uma forma até menor pudessem acelerar o consumo dessa substância. E isso gerou mesmo um aumento muito alto na procura e no consumo da maconha. Paulo, você pode descrever rapidamente, no seu julgamento, quais são essas crenças erradas para que o espectador possa tomar a decisão dele? O que você se refere quando você fala crenças erradas? Existe a falsa percepção, por exemplo, que a maconha seja uma substância ansiolítica,
que ela vai inibir e tratar a ansiedade, e o que se sabe, na verdade, é que ela retroalimenta a ansiedade. Por exemplo, a pessoa fuma e, posteriormente, quando passa o efeito, há um aumento na ansiedade. E quando a pessoa volta a fumar novamente, momentaneamente, aquele nível de ansiedade, ele diminui, fazendo com que a pessoa tenha uma falsa percepção de que foi a maconha que gerou aquela medicalização. Mas, na verdade, ela estava gerando uma ansiedade. E eu vou retroalimentar, buscando novamente o uso dessa substância. A outra crença é que as pessoas imaginam que ela amplia as perspectivas, amplia a personalidade, amplia a mente, gera criatividade, etc. E não é verdade. Então, nós vamos ter, por exemplo, figuras proeminentes na cultura, nas artes, como música, cinema, poesia, e muitos desses artistas notoriamente se declaram usuários de maconha e os jovens acreditam que o fato de ele fazer uma excelente poesia, uma excelente música, deriva do uso da substância. Mas, na verdade, isso é apenas o dom que a pessoa já possui. Então, o jovem, muitas vezes, usando a maconha e querendo ter essa criatividade, ele não vai ser um poeta, não vai ser um músico, ele vai ser apenas e tão somente um usuário de uma substância proibida. Então, há esse equívoco. Estou citando dois casos, mas nós poderíamos citar vários outros modelos comparativos de crenças erradas. Uhum. A crença que hoje cultua e circula-se muito, principalmente no Brasil, são as questões também das propriedades medicinais da substância. Existe algum benefício no uso da maconha no seu ponto de vista? A ciência, a medicina sempre utilizou drogas para tratamento de patologias, de doenças de uma forma geral. A maconha, não diferentemente, ela foi usada, por exemplo, no Brasil até 1958, a farmacopeia brasileira utilizava a maconha para tratamento de várias doenças. O que ocorreu é que foram aparecendo medicações sintéticas e até naturais com potenciais curativos melhores e com um perfil de efeitos colaterais bem menor do que a cannabis. Agora, quando se fala a maconha, ela tem propriedades medicinais, vamos dar uma olhada na planta. Ela é uma planta, digamos, um tanto complexa, porque ela tem 421 produtos químicos, são 15 classes químicas na planta, e ela tem dois princípios ativos que podem ser observados com critérios medicinais. O delta-9-THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol, que ele é usado hoje no mundo todo como experimentos e até como medicações. Por exemplo, no Canadá nós temos uma medicação à base de canabidiol, que é o Marinol. É uma medicação utilizada para náuseas, para enjoos, né, para viagens marítimas, etc. É eficaz esse CBD? Porque eu tenho conhecimento de cremes, pessoas que comem até alimentos com CBD, óleo que a pessoa coloca debaixo da língua, que teoricamente diminuiria a ansiedade. Isso é verdade? Olha, quando se compara medicações com determinado princípio ativo e outras com outro princípio ativo, há uma série de estudos que vão mostrar a efetividade de um e de outro. Tudo que é feito com o canabidiol, por exemplo, tem medicações similares que têm uma eficácia maior e um perfil de efeitos colaterais menores. Isso não significa que o canabidiol não possa ser utilizado. O que nós temos que observar é, quando se fala em canabidiol, não estamos falando em fumar maconha, nós estamos falando em retirar desses 421 produtos químicos e desses dois princípios ativos, isolar em laboratório esta substância e promover a síntese dessa substância para produzir uma medicação sem os efeitos deletérios do fumo da maconha. Veja que são coisas completamente diferentes.
Então, quando se fala assim, é lícito utilizar medicações à base de drogas para tratamento de doenças? É lícito, sempre foi lícito, eu aprovo, todo mundo aprova. Haja vista, por exemplo, que a utilização na medicina, por exemplo, da morfina, ela tem uma origem na papoula, que gera o ópio, os opiáceos, os opioides, e ela tem um poderio dependógeno infinitamente maior do que a própria maconha, que nem se compara. No entanto, ele é utilizado de forma regular em emergências, em quadros de dores, em oncologia, mas é uma medicação extremamente controlada, utilizada por profissionais, supervisionadas e retiradas em tempo hábil para não promover quadros de dependência. Quando se fala em uso controlado dentro de ambientes hospitalares, em ambientes de saúde por profissionais aptos e competentes, não há que ser contra absolutamente. O que nós, que trabalhamos nessa área, sempre procuramos levantar é a possibilidade do abuso da substância na sua totalidade e o risco que isso pode gerar em pessoas que possam ter predisposições para determinadas comorbidades psiquiátricas. E isso você tem aferido ao longo dessa pandemia? Quer dizer, você tem visto que o número de dependentes tem aumentado em função dessa ansiedade gerada e por causa dessa modificação genética que houve dos anos 60 para cá, quer dizer, há mais de 60 anos isso vem acontecendo? É isso? Você atribuiria a essa modificação genética? Seria muito precoce, dado ao exíguo tempo que nós estamos em pandemia, para mensuração de quadros de instalação de dependência. Então, nós não poderíamos nem afirmar que houve um aumento no número de dependentes, mas nós podemos asseverar, pelos levantamentos existentes, que houve sim um aumento muito grande no consumo desta substância por aqueles que já utilizavam e por novos que também adentraram ao experimento e que estão sistematicamente utilizando hoje a substância. Isso não significa que se tornaram dependentes, né? Sim. Para que se haja dependência, são outros critérios de diagnóstico e os levantamentos mais precisos com outros instrumentos demandam um tempo maior e uma tabulação, tudo especificamente feito dentro das regras da ciência. São coisas diferentes. Mas a busca por esta substância, ela aumentou. Se nós levarmos em consideração isso sim, que houve modificações do potencial dependógeno dessa substância desde a década de 60 até agora, e com base nos estudos anteriores, nós podemos sim prever um número maior de dependentes no futuro. Entendi. Paulo, eu quero falar sobre agora como que as pessoas que estão com esse tipo de problema teriam condição de sair disso através de tratamentos, através da sua experiência. Mas a gente vai precisar fazer um break e a gente vai deixar já essa pergunta aí no forno e a gente volta já já. Então, eu agradeço a você pela sua audiência aqui pela TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Te espero, hein?